Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, me faz uma gentileza, abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 20, por favor. João capítulo 20, no verso 13. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, no versículo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, hoje de manhã eu falei sobre a Páscoa. Agora à noite eu quero trazer uma outra palavra ao teu coração. Mas eu quero começar dizendo a vocês, Feliz Páscoa. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem? Digo amém. Então levanta a mão de longe aí para alguém. Quem está em casa escreve nos comentários, de longe, de longe. Diz para alguém assim, Feliz Páscoa. Páscoa fala da libertação, da redenção. Páscoa fala da ressurreição de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite, amados? Agora, o tema da mensagem essa noite, hoje eu não vou falar sobre a Páscoa, eu falei de manhã. Se você quiser, você pode depois assistir o culto da manhã. Eu quero falar esta noite sobre o tema, sobre algo que aconteceu na Páscoa. Mas eu não vou falar da Páscoa propriamente dito. Eu quero falar hoje sobre o tema, Por que choras? Qual é o tema dessa noite? Por que choras? Tem muita gente chorando. Quando Deus me deu essa mensagem há 2 semanas atrás. E Ele vem trabalhando no meu coração. Muita gente chorando. Muito crente chorando. E chorando por tantas coisas. Muitos cristãos chorando por coisas que, inclusive, podem ser recuperadas. Mas a gente está vivendo um tempo de muitas lágrimas, muitas pessoas chorando nos dias de hoje. E o que Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra no teu coração hoje, eu creio e eu espero que a palavra dessa noite possa, de alguma forma, fortalecer o teu coração. Quando estão prontos para ouvir essa palavra, dizem glória a Deus comigo. Diz, Senhor Jesus, que a tua palavra fortaleça o meu coração. Vamos dizer isso mais uma vez? Diga. Senhor Jesus, que a tua palavra fortaleça o meu coração. Eu queria que a gente pudesse, se você não importar, mais uma vez, levanta a tua mão. Diz comigo, Senhor Jesus, em dias de tantas lágrimas, de tanto choro, diga, eu te peço que a tua palavra João capítulo 20, versículo 13, a parte A do versículo, só a parte A do versículo, diz assim: e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Vamos ler juntos? Versículo 13, e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua presença, por essa igreja linda, esse povo abençoado, esse povo lavado, remido no sangue de Jesus. Obrigado por cada pessoa que está aqui no templo. Obrigado por cada pessoa que está conectada agora através do YouTube. Obrigado por tua presença, Jesus. Obrigado por essa Páscoa. Obrigado porque tu és a nossa Páscoa. O Senhor ressuscitou. E é uma alegria no nosso coração por isso. Mas peço a ti que esta noite a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. E que sejamos todos abençoados por ti. Em teu nome oramos, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Me dá um minuto da sua atenção, queridos. Esta pergunta que nós acabamos de ler hoje. E qual é a pergunta de hoje? Você vai me ajudar a pregar. Quantos estão prontos aí para me ajudar a pregar essa noite? A pergunta que a gente está lendo hoje. E qual é a pergunta? Por que choras? Irmãos, essa pergunta foi feita num domingo de Páscoa. E hoje é domingo de Páscoa.
Essa pergunta foi feita exatamente em um domingo de Páscoa. Esta pergunta foi feita para uma mulher chamada Maria Madalena. O que acontece é que na sexta-feira Jesus havia sido crucificado. Maria, que era discípula de Jesus, juntamente com todos os discípulos de Jesus, passaram o fim de semana escondidos. Eles se esconderam, porque Jesus havia morrido na sexta-feira. O pânico tomou conta da maioria dos discípulos, porque eles pensaram, e agora nós seremos os próximos. Eles pensaram assim, como mataram Jesus, agora vão nos matar também, vão nos perseguir também. Havia um alvoroço em Jerusalém, então os discípulos se esconderam, eles passaram a Páscoa escondidos. Maria Madalena, que é discípula de Jesus, junto com os outros discípulos. Talvez, irmãos, aquele fim de semana ou aquela Páscoa tenha sido a Páscoa mais difícil para os discípulos de Jesus. Eu arriscaria dizer que aquela Páscoa foi a Páscoa mais difícil da vida deles até então. Porque naquela Páscoa, Jesus estava morto. Jesus havia morrido na sexta-feira, e agora eles têm que passar a sexta-feira, o sábado, trancados, escondidos. Talvez aquela Páscoa, aquele fim de semana de Páscoa, foi o pior da vida dos discípulos até esse momento. Eu não sei como foi esse feriado de Páscoa para você. Eu não sei se esse fim de semana foi o melhor fim de semana da tua vida. Eu não sei se essa Páscoa foi a mais difícil da sua vida. Eu não sei se essa Páscoa foi a mais temerosa da sua vida. Mas uma coisa eu sei, foi a Páscoa onde nós mais ficamos em casa. Foi a Páscoa onde nós mais tivemos que ficar reclusos em casa. Talvez muitos de nós aqui não saímos de casa desde sexta-feira. A gente saiu agora para vir para o culto. A gente saiu hoje para estar aqui no culto e receber essa palavra, mas a maioria ficamos assim. Aquela Páscoa era uma Páscoa difícil para os discípulos, eles tiveram que ficar trancados, escondidos. Mas verdade é que todos nós sabemos que esses últimos dias têm sido talvez uns dos dias mais difíceis da nossa vida, sim ou não, queridos? Tem sido dias difíceis, dias de grandes desafios. E foi na pior Páscoa da vida de Maria Madalena, poderia dizer assim. Foi na Páscoa mais difícil de Maria Madalena. Foi na Páscoa onde ela precisou ficar escondida, onde ela precisou ficar reclusa. Mas foi naquela Páscoa que no domingo bem cedo, no domingo de manhã, logo cedo, Maria Madalena, juntamente com outras duas discípulas de Jesus, quando chegou no domingo, elas resolveram sair de onde estavam. Quando chegou no domingo, elas saíram de onde estavam e elas tomaram uma decisão. Elas saíram de onde estavam e elas foram até o sepulcro onde haviam colocado Jesus. Preste atenção, quem está entendendo até aqui, irmãos? Era Páscoa, talvez a mais difícil, reclusos, mas no domingo Maria Madalena, junto com os dois discípulos, decidiram sair, e elas estavam indo onde? Ao encontro de Jesus, ou ao encontro do corpo de Jesus. Elas vão até o sepulcro onde eles haviam colocado Jesus, até onde o sepulcro onde estava Jesus, onde haviam colocado o corpo de Jesus. E quando ele está ali no sepulcro de Jesus, que o anjo faz a pergunta que eu li no início da mensagem para Maria, e ele pergunta para ela: tem alguém comigo aqui essa noite? O anjo pergunta o que para Maria? Por que choras? Mas para a gente entender esta pergunta, eu preciso ver umas coisas com vocês. Para entender o porquê dessa pergunta, a gente precisa saber algumas coisas da vida de Maria Madalena. A gente precisa rapidamente, irmãos, pensar um pouco sobre a vida desta mulher, para a gente entender o porquê que está sendo feita essa pergunta para ela. Por que você chora? Por que você está chorando? Por que choras? Essa mulher, Maria Madalena, irmãos, ela era uma mulher fiel, uma discípula fiel de Jesus. Desde o dia que Maria Madalena teve uma experiência com Jesus, teve um encontro com Jesus, ela passou a seguir a Jesus todos os dias.
A Bíblia nos diz que Maria Madalena, juntamente com outras discípulas, cuidavam das necessidades de Jesus, serviam a Jesus também com suas posses. A Bíblia nos conta também que quando Jesus, na véspera da Páscoa, e Jesus foi preso, estava sendo julgado ali. E quando Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que Jesus está sendo julgado, Jesus vai ser castigado para ser crucificado. A Bíblia nos diz em Mateus 27, no versículo 45 até o versículo 56, que Maria Madalena estava lá. Então ela era uma discípula fiel, ela seguia Jesus todos os dias, tanto que no dia do julgamento de Jesus, na véspera da Páscoa, ela estava lá. Ela estava ali acompanhando, ela acompanhou tudo, ela acompanhou o julgamento. A Bíblia diz, ela acompanhou todo o sacrifício, ela acompanhou Jesus no caminho até o Gólgota. Maria Madalena estava próxima de Jesus, quando Jesus foi colocado na cruz, ela estava ali. Nos últimos instantes da vida de Jesus, quando Jesus está na cruz do Calvário, dando seus últimos suspiros na sexta-feira, Maria Madalena estava ao pé da cruz. Em João capítulo 19, versículo 25, vou ler para você. João 19, versículo 25, se você quiser acompanhar comigo. A gente está entendendo quem é Maria Madalena, para entender o porquê da pergunta, para depois aplicar para a nossa vida. E eu estou pregando essa noite sobre o tema, por que choras? João 19, 25, diz, e junto da cruz, junto de quê, irmãos? Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e quem mais? E quem mais? Maria Madalena. Então observe, igreja, que desde o dia que Maria Madalena recebeu Jesus, desde o dia que Maria Madalena teve uma experiência com Jesus, ela se tornou discípula de Jesus, ela se tornou seguidora de Jesus, e ela não se afastou de Jesus por nenhum momento. Parece com alguém que está aqui esta noite, que desde o dia que entregou a vida para Jesus, nunca mais saiu da presença dele. Parece com alguém que está aqui esta noite, que desde o dia que recebeu a Jesus Cristo de Nazaré, nunca deixou de segui-lo. Parece com alguém que está aqui esta noite, que desde o dia que recebeu Jesus no seu coração, tem estado firme e fiel ao pé da cruz todos os dias. Maria Madalena era essa discípula fiel como você. Ela está ali seguindo a Jesus, ela está ali firme junto com Jesus, ela está ali seguindo Ele todos os dias. Maria Madalena procurava estar sempre perto de Jesus. Quantos têm procurado sempre estar próximo de Jesus? Deixa eu ver. Diz um glória a Deus bem forte aqui esta noite. Quase 2 dias. Por quê, pastor? Porque Maria Madalena, a Bíblia diz que ela estava ao pé da cruz. Isso foi que dia? Sexta-feira. Tiraram Jesus da cruz, colocaram no sepulcro. Começou o sábado, o sabato. Por volta das 18 horas da sexta-feira, Maria então foi estar junto com os discípulos. Ela não viu Jesus a noite toda, de sexta para sábado. Ela não viu Jesus sábado o dia todo. Ela não viu Jesus sábado à noite, de sábado para domingo. Então já são quase 48 horas, quase 2 dias, que Maria Madalena não estava vendo Jesus, que aquela discípula estava agora distante de Jesus. Então quando amanhece o domingo de Páscoa, preste atenção, quando o domingo amanhece, é o domingo da Páscoa, a primeira coisa que Maria Madalena faz, a primeira decisão de Maria Madalena no domingo da Páscoa, ela toma uma decisão, ela acorda bem cedo, e juntamente com outras 2 discípulas, ela sai de onde estão cedo, levando especiarias, e Maria Madalena vai correndo ao túmulo de Jesus.
Porque já haviam quase 2 dias que ela não via Jesus, havia quase 2 dias que os olhos dela não via Jesus, havia quase 2 dias que ela não contemplava Jesus, que ela não escutava Jesus. Então quando é domingo de manhã bem cedo, é o domingo da Páscoa, ela não pôde sair no sábado, porque o sábado eles guardavam o sábado, não saíam, estavam reclusos. Mas quando amanheceu no domingo da Páscoa, aquela mulher sai correndo ao sepulcro de Jesus. E penso eu, que a esperança de Maria Madalena, a esperança daquela mulher naquele domingo de manhã era: eu verei esta manhã pelo menos o seu corpo. Sabe, uma das coisas que mais está doendo nesse tempo de Covid-19, e eu tenho acompanhado famílias que passaram por isso, algum parente querido entra no hospital, depois do hospital só dá a notícia: morreu. Não pode ver, não pode sepultar e não pode mais nada. Sim ou não, irmãos? Uma das maiores dores dos nossos dias tem sido essa. Sim ou não, igreja? Pessoa, a última imagem que tem é ver o parente entrando para o hospital e nunca mais vê, parece que sumiu lá dentro. Por quê? Porque não pode mais ver, não pode acompanhar o enterro, não pode sepultar. Maria, a última visão que Maria teve é Jesus sendo colocado ali na cruz, retirado da cruz. Ela vai e ela tem uma expectativa assim: hoje eu quero ver, nem que seja o corpo de Jesus, nem que seja o corpo de Jesus eu quero ver. Maria sai de manhã, no domingo de manhã, ela prepara ali especiarias, ela prepara um óleo, ela prepara junto ali com as outras mulheres, algo que ela ia levar ao túmulo, era de costume dos judeus, ela queria ungir o corpo de Jesus. Então quem sabe Maria pensou: pelo menos eu vou levar a minha última oferta. Pelo menos é minha última oferta, eu vou ungir o corpo de Jesus. Pelo menos nem que seja a última coisa que eu vou fazer por Ele, mas eu quero pelo menos ungir o corpo dEle. Porém a Bíblia nos conta que na madrugada de sábado para domingo, quando talvez Maria estava dormindo, quando talvez Maria Madalena estava em casa, talvez passou a noite acordada aflita, mas enquanto Maria Madalena estava em casa, ela não sabia o que acontecia no túmulo. Ela vai domingo de manhã porque ela não sabia que na madrugada de sábado para domingo, Jesus havia ressuscitado. Maria não sabia o que tinha acontecido. Ela não sabe o que aconteceu. Então ela sai de manhã, ela levanta, ela vai cedo ao túmulo. Ela queria ver Jesus novamente, nem que fosse apenas o corpo dele. Mas para surpresa de Maria, quando ela chega no túmulo com a esperança: eu vou ver o corpo, é a minha última oferta, eu vou ver Jesus mais uma vez. Olha o que diz a Bíblia, e faz a gentileza, João capítulo 20. João 20. Fica firme, porque essa mensagem vai tocar o teu coração. João capítulo 20, versículo 1 até o versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Quem encontrou diz amém. Diz assim: e no primeiro dia da semana. Que dia é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra do sepulcro removida. Correu, pois, a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o... Quando é domingo, madrugada de sábado para domingo, Maria Madalena vai ao túmulo, e quando ela chega ao túmulo, primeira coisa, a pedra não estava no lugar. Quando ela chega, a pedra não estava lá. Quando colocaram Jesus no túmulo, rolaram uma pedra para tampar a porta daquele sepulcro. E quando Maria chega, a pedra não está lá. E quando a pedra não está no sepulcro, então o que Maria Madalena faz? Ela entra dentro do sepulcro. Penso eu que Maria deve ter entrado naquele sepulcro com o coração disparado. Ela olha de um lado, ela olha para o outro, ela está procurando o corpo de Jesus. Mas Maria se surpreende porque o túmulo estava vazio. Ela chega ali, mas o túmulo está vazio. Quando Maria Madalena vê o túmulo vazio, sabe o que ela faz? Ela volta,
ela volta correndo, encontra com Pedro e os outros discípulos, e ela diz assim para Pedro e os outros discípulos: olha, o sepulcro está vazio, roubaram o corpo de Jesus. Maria Madalena, ela se esquece que Jesus havia dito que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Naquele primeiro momento, Maria, talvez impactada por aquilo que vê, ela esquece do que Jesus havia dito. Então Maria, ela deduz, ela diz para Pedro: olha, roubaram o corpo de Jesus. E ela disse isso para Pedro, mas ela não fica em casa. Depois de ter dito isso para Pedro, a Bíblia diz que Maria volta para o túmulo. Ela volta para o sepulcro, e quando ela volta para o sepulcro, ela sabia que Jesus já não estava lá dentro, mas a Bíblia diz que quando ela volta pela segunda vez, ela se dobra ali diante daquele sepulcro, e ela começa a chorar. Preste atenção, eu estou narrando isso para que você entenda onde nós vamos chegar. Maria então começa a chorar. E esses últimos dias que Deus estava me dando essa mensagem, eu fui pedindo muito ao Espírito Santo para que pudesse me revelar um pouco sobre isso. E o que veio no meu coração foi Maria chorando por horas na porta do sepulcro. Maria chorando, chorando. Um choro que saía da alma. Maria chora ali, mas não é um choro comum, é um choro da alma, é um choro doído. Eu consigo quase que sentir o choro de Maria, aquele choro que doía na alma. Maria está na porta do sepulcro e ela chora, e ela chora, 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 chora. Os outros discípulos não tiveram a mesma reação, preste atenção. Os outros discípulos tiveram uma reação totalmente diferente. Eles chegaram no sepulcro, viram que o sepulcro estava vazio, e eles fizeram o quê? Voltaram para casa. Fizeram o quê, igreja? Voltaram para casa. Olha o versículo 10 de João 20. Diz assim, João 20, versículo 10. Quem encontrou diz amém. O que diz aí? Tornaram, pois, os discípulos para casa. Todos os outros discípulos tiveram uma reação totalmente diferente. Eles olharam o sepulcro vazio, ficaram impactados, mas voltaram para casa. Maria não conseguiu voltar para casa. Maria permaneceu chorando no túmulo. Maria continuava chorando no túmulo, chorando, chorando, chorando. Então a Bíblia vai narrar algo interessante, igreja. A Bíblia diz que o anjo que estava do lado de dentro do sepulcro, o anjo vê aquela situação. O anjo vê que todos os outros discípulos vieram e foram embora. Ele percebeu que Maria Madalena foi a primeira a chegar, mas ela foi embora, avisou os outros discípulos, voltou, e desde que ela voltou, ela está na porta fazendo o quê? Chorando. E a Bíblia diz então que o anjo olha para Maria Madalena no domingo de Páscoa, e ele faz uma pergunta para ela. É o texto que nós lemos no início da mensagem. O anjo vira para Maria Madalena e pergunta para ela: mulher, me ajuda a pregar essa noite. O anjo olha para aquela mulher chorando em prantos e diz para ela o que, igreja? Mulher, por que choras? Irmãos, Maria poderia ter dado um monte de respostas para aquele anjo. Preste atenção. Maria poderia ter dito assim: eu choro porque Jesus morreu. Maria poderia ter dito assim: eu choro porque eu estou com medo agora da perseguição. Maria poderia ter dito para o anjo: eu estou chorando porque eu estou com medo, se mataram Jesus, nós vamos ser os próximos. Eu estou chorando porque eu estou com medo do que pode acontecer comigo e com os outros discípulos. Maria poderia ter dito para o anjo: eu estou chorando porque todos os outros discípulos foram embora, e eu fiquei aqui sozinha, na porta de um cemitério, na porta de um sepulcro. Eu sou mulher, estou sozinha, estou com medo, estou chorando. Ela poderia dar 1 milhão de desculpas, 1 milhão de justificativa, de justificativa porque ela estava chorando. Maria poderia dar tantas respostas, mas a resposta que Maria dá ao anjo revela o que estava no coração daquela mulher. Mas antes da gente ver a resposta que Maria Madalena deu, a gente precisa entender quem era Maria Madalena antes de conhecer Jesus. Se você vai comigo em Lucas capítulo 8, caminha comigo nessa mensagem, não se perca.
Lucas capítulo 8, versículo 2. Se esforça para ficar ligado, porque tem algo de Deus para a tua vida essa noite. Lucas 8, versículo 2. A gente precisa entender quem era Maria Madalena antes de conhecer Jesus. Só assim a gente vai entender o choro dela. Lucas 8, 2, quem encontrou diz amém. Olha o que diz, versículo 2. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí diz o que? Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Quem era Maria Madalena antes de conhecer Jesus? Olha para mim por gentileza. Quem era Maria Madalena antes de conhecer Jesus? Uma mulher endemoniada. Sim ou não? Sim ou não? Você gostaria de receber na tua casa uma mulher que tem 7 demônios? Quantos? Gostaria de chamar para jantar na tua casa hoje? Alguém com 7 demônios no corpo? Gostaria de ter como sua melhor amiga alguém com 7 demônios? Sim ou não? 7 demônios. Maria é uma endemoniada. Imagine a vida de Maria Madalena antes de conhecer Jesus. Irmãos, o que é a vida de uma mulher que tem 7 demônios no corpo? O que é a vida de uma mulher que vive debaixo da pressão de 7 demônios? O que é a vida de uma pessoa dominada, escravizada todos os dias por 7 demônios? Imagine o que seria a vida dessa mulher. Imagine o que é você viver tendo a tua vida controlada por demônios. Demônios falando do dia, demônios tirando o sono à noite, demônios fazendo vulto dentro de casa, demônios perturbando, demônios incentivando ao pecado, demônios trazendo pressão, trazendo opressão. 7 demônios agiam na vida de Maria Madalena. O texto diz que o dia que ela encontrou Jesus, Jesus arrancou da vida dela 7 demônios. O dia que Jesus entrou na vida de Maria Madalena, os 7 demônios tiveram que ir embora. O dia que Jesus entrou na vida de Maria Madalena, Ele disse para os 7 demônios: saiam, dá licença, porque daqui para frente, o rei da vida desta mulher, porque daqui para frente quem comanda a vida desta mulher, não são vocês demônios, mas é o Filho do Deus vivo. O dia que aquela mulher conheceu Jesus, Jesus certamente disse para que aqueles demônios saiam desta vida. Porque de hoje para frente essa mulher vai ter paz. De hoje para frente essa mulher vai ter paz para dormir. De hoje para frente a história dela vai ser mudada. De hoje para frente essa mulher é outra. De hoje para frente ela tem um chamado, ela tem um ministério. De hoje para frente o nome dela vai constar na palavra, na Bíblia. O nome dela vai ser eternizado. Daqui para frente eu vou mudar a história desta mulher. Ai, não é possível. Será que essa história está conectando com alguém aqui esta noite? Será que esta mensagem está conectando com alguém aqui esta noite? Pode dizer um glória a Deus comigo, igreja? Quando Jesus entrou, ela foi liberta. Nós somos libertos quando encontramos a Jesus. Nós fomos libertos quando encontramos a Jesus. Nós fomos libertos quando encontramos Jesus. Aquela mulher Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, olha a vida dela, 7 demônios. Vamos dar um salto na história e voltar domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Todos os outros discípulos olharam para o sepulcro. Uau! Jesus não está aqui. Vamos embora. Maria Madalena? Senhor. E ela começa a chorar. Ela não consegue sair daquele lugar. Ela não sai daquele túmulo. Ela fica prostrada, chorando desesperadamente. Então o anjo vem e pergunta para ela. O que o anjo pergunta para ela? Por que choras? Sabe o que Maria respondeu? Maria respondeu assim: olha, eu choro
porque levaram o meu Senhor, aquele que arrancou 7 demônios da minha vida, aquele que mudou a história da minha vida. Levaram ele e eu não sei onde o colocaram. Maria, no João capítulo 20, versículo 3, ela está dizendo para o anjo: olha, levaram o meu Senhor e eu não sei para onde levaram. Então Maria chorava. Sabe por que Maria chorava? Maria chorava, porque ela sabia muito bem o que era uma vida sem Jesus. Você está aí no culto? Maria chorou desesperada no sepulcro, porque ela sabia o que era viver sem Jesus. Ela sabia o que era viver uma vida cheia de demônios. Ela sabia o que era viver uma vida no mundo, no pecado, afastada dele. Ela sabia que viver sem Jesus era voltar a ter uma vida endemoniada. Então ele está na porta do sepulcro chorando. O choro dentro que sai da alma, que dói dentro dela. Sabe por quê? Porque talvez Maria dizia consigo mesmo: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Salvador? Eu não posso viver um dia longe dele. Eu não posso viver um dia longe de Jesus. Eu sei o que é a vida sem Jesus. Eu sei o que é a vida longe dele. E se eu ficar longe dele, eu corro o risco de voltar a ter uma vida lá atrás, a ter uma vida endemoniada. Eu não arredo o pé deste lugar. Eu choro, porque eu sei o quanto eu sofria. Talvez Maria dizia, Maria sentia no coração: eu choro aqui porque eu sei o quanto que eu padeci. Eu sei o quanto que eu sofria. Eu sei o quanto a minha vida não tinha sossego. Eu sei o quanto eu era perturbada por aqueles demônios. Eu sei o quanto eu era sufocada por aqueles demônios. Eu sei o quanto eu era pecadora. Talvez ela pensasse isso antes de responder ao anjo. Então ela responde, o anjo diz: eu choro porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Talvez aquela mulher pensava no seu coração: eu choro, anjo, porque você não conhece quem é Maria Madalena sem Jesus. Se você tivesse conectado comigo, eu choro porque eu sei quem é Maria Madalena sem Jesus. Eu choro porque eu não quero voltar a viver o que eu vivia antes. Eu choro porque eu não quero ter a vida de antes. Eu choro porque não dá para viver sem Jesus. Igreja Batista Vida, nós choramos por tantas coisas. Choramos por tantas coisas. Choramos, às vezes tão fácil, por tantas coisas. Muitos de nós ficamos desesperados por poucas coisas. Por coisas que talvez nós conseguimos recuperar depois, coisas materiais. Nós choramos por tão pouco. Mas o que veio no meu coração hoje para dizer para esta igreja, o Espírito de Deus colocou isso dentro do meu coração, é que a única razão para a gente chorar de verdade é se a gente perder Jesus. A razão de desespero na nossa vida é se a gente perder Jesus. Nós somos capazes de recuperar quase tudo que nós perdemos nessa vida, mas eu não sou capaz de viver sem Jesus. Nós não somos capazes de viver sem Ele. Eu me conheço. Segunda-feira, eu ministrando discipulado para a liderança da igreja, eu disse para a liderança: nós precisamos nos conhecer, saber quem somos. E quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu reconheço. Eu não posso ficar um dia sem Jesus. Eu não posso ficar um dia longe dele. Eu não posso ficar um dia longe, afastado de Jesus. Eu não posso ficar sem Ele, porque senão o meu eu vai manifestar, senão o Luciano vai manifestar, senão o Luciano antigo vai aparecer. Esse Luciano precisa todos os dias estar ao pé da cruz, junto de Jesus. Maria Madalena chorava, porque ela dizia: Jesus não está aqui, eu não posso viver sem Ele. Quando Maria Madalena está chorando, quem aparece? Jesus aparece. Maria Madalena não reconheceu que era Jesus, e Jesus faz qual pergunta para ela? Versículo 15, me faz a gentileza, eu vou terminar. Versículo 15, a pergunta que Jesus fez para ela:
Versículo 15, disse Jesus. Jesus está atrás dela, ela achou que era um jardineiro, alguém que trabalhava ali. Jesus olhou para ela e perguntou: mulher. Jesus perguntou o que para ela? Mulher, por que choras? O que você está procurando? Mulher, por que choras? O que você está procurando? Ela responde para Jesus assim, versículo 15. Ela, achando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pôs, e eu o levarei. Maria Madalena olha para Jesus pensando que era o jardineiro e fala para ele: olha, eu estou chorando, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde está. Se foi você que levou, se foi você que levou ele daqui, fala para mim onde ele está, e eu vou até ele, porque eu não posso viver sem Jesus. Fala para mim onde ele está. Fala para mim porque eu vou lá. Fala onde ele está, eu vou. A maior preocupação da vida de um cristão deve ser: eu não posso perder Jesus. A maior preocupação de um cristão precisa ser: eu não posso viver nem um dia sem Jesus. Eu não posso voltar a ser quem eu era. Eu não posso viver a vida que eu vivia antes. Quantas pessoas eram da igreja, você sabe, decidiram viver sem Jesus, o que aconteceu? Voltaram a ser o que era antes. Alguns até pior, porque o demônio, quando volta e vê a casa limpa, ornamentada, ele volta com mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna ainda pior do que era antes. Eu não posso viver sem Jesus. Maria Madalena perdeu tanta coisa, mas ela chora de verdade, porque ela está imaginando que ela havia perdido Jesus. Ela está dizendo: eu não posso ficar um minuto sem Ele, eu não posso viver sem Jesus, eu não posso viver distante dEle. Igreja, imagine você hoje sem Jesus. Imagine você nessa pandemia sem Jesus. Imagine quantas pessoas te fecham no trânsito. Imagine você sem Jesus, qual seria a sua reação? Imagine hoje, se você abrir mão de Jesus, quem você vai ser? Imagine se você abrir mão de Jesus e voltar a ser aquela pessoa de outrora, voltar a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas práticas, aquela pessoa temperamental, aquela pessoa que ninguém pode nem olhar para você, você já está explodindo. Aquela pessoa que não preocupa com o outro, aquela pessoa que vivia na prática do pecado. Imagine você sem Jesus. Eu não posso ficar sem Jesus. Nós não podemos estar sem Jesus nem um minuto. O anjo e Jesus perguntam: Maria, por que você está chorando? Eu choro porque levaram o meu Senhor. Esta manhã, esta noite de Páscoa, eu quero terminar minha mensagem chamando você para a gente fazer uma oração. E quando eu escrevi essa mensagem, eu pensava na minha casa: Deus, dá para viver sem algumas coisas nessa vida. Dá ou não dá, irmãos? Dá ou não dá, igreja? Dá ou não dá? Alguém perdeu alguma coisa esse ano? De um ano para cá? Só 2 pessoas. Alguém perdeu alguma coisa? Faz assim. Olha aí. Perdeu? Está vivo? Só não podemos perder Jesus. Com Jesus, qualquer outra coisa que nós perdermos, Ele pode restituir, Ele pode restaurar, Ele pode consolar, Ele pode fortalecer, Ele pode te encher de esperança, Ele pode te fortalecer para você conquistar de novo, Ele pode te dar uma estratégia para que você tenha totalmente de novo, como fez com Jó. Ele pode sustentar a sua vida, sustentar a sua fé, mas sem Jesus não dá para viver. Se eu perder o emprego, Jesus pode fazer um milagre na minha vida. Se eu perder alguém que eu amo, o Espírito Santo, que é o Consolador, pode consolar o meu coração.
Se eu perder a saúde, Ele pode me curar. Se eu perder a esperança, Ele pode restaurar a minha esperança. Você está me entendendo, igreja, essa noite? Mas se eu perder Jesus, se a gente perder Jesus, o que será de nós? Maria Madalena está chorando, porque ela imaginava: eu sei o que é uma vida sem Jesus. Só dá valor para uma mensagem como essa que eu estou pregando hoje quem já viveu um tempo na vida sem Jesus. Só dá valor a essa mensagem quem sabe o que é uma vida sem Jesus. O quanto dói, o quanto é amargo, o quanto é uma vida sem esperança, o quanto é uma vida sem expectativa, o quanto é uma vida entregue a demônios, o quanto a gente é uma vida controlada pela carne. Mas quando temos Jesus, a nossa história muda. Nesse domingo de Páscoa eu vim lembrar você: o teu Jesus ressuscitou, o teu Jesus está vivo, o teu Jesus está no teu coração. Eu vim dizer para você nessa Páscoa de 2021, ainda que você tenha perdido muitas coisas, ou ainda que a gente venha perder nos próximos dias, mas não perca Jesus, não perca Ele de vista, não perca Jesus nem um segundo sequer, porque a vida sem Jesus. Eu vou orar com você, mas sabe o que eu quero te explicar? Sabe o que é o pior no inferno? O pior do inferno não é o diabo. O pior do inferno não é o fogo que arde continuamente. O pior do inferno não são os vermes. O pior do inferno é que no inferno há a total ausência da presença de Deus. O maior sofrimento do inferno é saber da total ausência de Deus. Por isso que no inferno há o quê? Choro e ranger de dentes. Sabe qual a melhor experiência do céu? Não é a rua de ouro. A melhor experiência do céu não é o mar de cristal. A melhor experiência do céu não é ver Abraão, não é ver Isaac, não é ver Jacó. A maior ou a melhor experiência do céu é saber que estaremos com Jesus eternamente. Se tivesse dizendo assim: no céu a rua é de cascalho, no céu a rua é de poeira, no céu as casas são de lona, um barraco, no céu mora todo mundo junto em beliche, é alojamento para homem, alojamento para mulher, no céu é sopa, no céu, mas no céu tem a presença de Jesus. Eu queria ir para lá. Eu queria ir para lá. Porque o que me chama a atenção aí ao céu não é ouro, não é cristal, não é nada, mas é a presença daquele que mudou a história da minha vida. É aquele carrão com 7 demônios na nossa vida. Aquele que mudou a história da nossa vida. Por isso, igreja, se tiver que chorar, chore, só se for por causa da falta dele na tua vida, porque com ele enxuga as nossas lágrimas. Fica de pé comigo, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Oh, Espírito de Deus. Coloca a mão no teu coração por um minuto. Hoje é domingo de Páscoa. Oh, Jesus. A maior alegria da nossa vida não é o que nós temos nessa terra. A maior alegria da nossa vida é que temos Jesus. Eu não posso viver sem Ele nem um minuto sequer. Esta noite eu quero convidar você, igreja, a orar comigo. Essa noite, igreja, eu quero orar, eu quero convidar você a buscar a presença dEle junto comigo e dizer: Jesus, aonde o Senhor estiver eu vou. Eu quero estar na tua presença, eu quero estar contigo todos os dias. Eu queria que você pudesse dizer para Ele: Jesus, eu não posso viver um minuto longe da tua presença. Eu não quero voltar até a vida de antes.
Eu não quero voltar a ter uma vida sem esperança. Eu não quero voltar a ser escravo do pecado. Eu não quero voltar ao Egito. Eu não quero voltar a ser aquele homem mentiroso, aquela mulher mentirosa. Eu não quero voltar a ser aquele adúltero, aquela adúltera. Eu não quero voltar a ser aquele pai estúpido. Eu não quero voltar a ter aquela vida de bebedice, de vícios, de cigarro. Eu não quero voltar a ter aquela vida, Senhor, de idolatria, mas eu quero a Tua presença.